Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Oi, chaminézinho, tudo em ordem, tudo certinho, tudo tranquilo? Ele disse que sim. Como vocês estão? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós teremos aula sobre ciências humanas. E essa aula é destinada aos estudantes dos terceiros anos, dos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos juntos e juntas para mais um momento de reflexão, mais um momento de aprendizagens, mais um momento de construção de conhecimentos. Vamos nessa! O tema da aula de hoje é Eu construo a paisagem. Atenção! Eu construo a paisagem. Eu construo, vocês constroem, todos nós construímos a paisagem. Por quê? Porque nós fazemos parte das paisagens que a gente frequenta, da paisagem que a gente convive, dos lugares que a gente está em nossa vida, no nosso cotidiano. Então, o tema da aula de hoje é Eu construo a paisagem e a gente vai, como sempre, pensar um pouco mais sobre esse tema, refletir e aprender sobre esse tema, Eu construo a paisagem. Mas, antes disso, vocês lembram do desafio da aula passada? Quem lembra? 5 segundos para vocês pensarem. 1, 2, será, professor? 3, 4, 5. O desafio foi: faça um pequeno vídeo ou foto brincando com o brinquedo que aprendemos naquela aula. E para quem lembra, quem assistiu, ou para quem assistiu e não lembra, a aula foi sobre brinquedos e brincadeiras, sobre a importância do brincar. E aí o professor, eu trouxe para vocês uma brincadeira que eu gostava muito, um brinquedo que eu gostava muito na infância, né? Que é um brinquedo que a gente construía, não comprávamos pronto, construía, que era feito com um saco plástico, um pedaço de sacola plástica, um cordão barbante, não é? Nylon, enfim, linha de costura e um brinquedinho ou algum objeto que pudesse servir ali como o paraquedista. O brinquedo era um paraquedas. Então você pega o pedaço de sacola ou a sacola plástica inteira, amarra o cordãozinho nas pontas ou na alça, amarra no bonequinho, dá uma dobrada no plástico, bota o bonequinho em cima e joga para cima, e aí lá em cima ele abre e desce como um paraquedas. Se ficar bem feito, se ficar organizadinho, é um brinquedo muito bacana. Você fez o desafio? Espero que sim. Quem não fez ainda dá tempo. Assiste a aula e faz o desafio. Os desafios são importantes. Mesmo esse que é uma brincadeira, você criar um brinquedo para brincar, é muito importante para o seu desenvolvimento. Quando você constrói o brinquedo, você está exercitando as suas habilidades manuais de coordenação psicomotora, está ajudando o seu cérebro a desenvolver habilidades e, portanto, ajuda o seu cérebro a aprender melhor. Então, todos os desafios ajudam você a entender o conteúdo aqui que a gente está vendo na aula e ajuda você também a entender o conteúdo que você está vendo na aula com a sua professora, com seus colegas de sala, com o seu professor. Combinado? Faça um desafio. Espero que tenham conseguido fazer. Se fez, faz a foto ou um pequeno vídeo você brincando e manda para a gente compartilhar por aqui também. Qual então o objetivo da aula de hoje, professor? Identificar o papel da sociedade na construção de diferentes paisagens do nosso município. E aí a gente vai olhar especialmente para o município do Paulista, ok? Pensar o que nós, crianças, não é? Adultos e adultas, professores, professoras, que moramos na cidade do Paulista ou que convivemos na cidade do Paulista, né? Como é que a gente ajuda a construir as paisagens, ok? E o que é paisagem mesmo? Vamos ver. Mas antes disso, o que é sociedade? Professor, o que é sociedade? Se vocês se lembram, em algumas aulas, lá no começo, quando a gente começou a fazer as aulas, nós já conversamos e a gente vem conversando muito sobre sociedade, a importância de você, menino e menina, entender que você faz parte da sociedade. Mas você não é só uma pessoa na sociedade. Você ajuda a construir a sociedade, você ajuda a fazer essa sociedade acontecer. Eu, professor, eu sou só uma criança? Sim, você é criança. E muito mais do que fazer parte da sociedade. Você pode fazer a diferença com o seu exemplo, sendo uma criança que convive com respeito, que ajuda a preservar o meio ambiente, que não polui, que não suja, que ajuda a sua cidade, o seu bairro, né, o seu estado e o seu país e o mundo a ser lugares melhores, ok? E o que é sociedade mesmo? Sociedade é um grupo de pessoas que vivem juntas num determinado contexto. Então, por exemplo, a sociedade brasileira é composta por todas as pessoas que moram no Brasil, que vivem no Brasil, que se relacionam no Brasil. A sociedade do Paulista são as pessoas que convivem na cidade do Paulista.
O seu bairro tem um grupo social, que são as pessoas que moram no seu bairro, na sua rua, enfim. Então, sociedade é o conjunto de pessoas que estão juntas num contexto e que seguem as mesmas leis, ou que deveriam seguir as mesmas leis, as mesmas regras. Então, sociedade é o conjunto de pessoas que convivem num contexto social. Pessoas convivendo entre si, na cidade, no estado, no país, no mundo. E todos nós fazemos parte da sociedade. Como eu disse, você menino, você menina, como sua mamãe e seu papai, fazemos parte da sociedade. E é importante que a gente pense como é que a gente está fazendo parte dessa sociedade. Desde pequenos e pequenas, como eu venho sempre dizendo, que a gente sempre lembre de que o nosso papel na sociedade tem que ser um papel de importância. Nossa atuação na sociedade tem que ser uma atuação de respeito, de contribuição para que a nossa sociedade seja cada vez melhor. E o que é uma sociedade cada vez melhor? Uma sociedade que seja bacana, que seja massa, que seja feliz para todo mundo. E cada um de nós tem o poder de ajudar isso a acontecer. Ô professor, eu tenho esse poder? Tem sim. Se na sua escola você é uma criança que convive, que respeita, que ajuda seus colegas, que respeita a professora, que se envolve nas atividades, que quer aprender, que quer ajudar a sua escola a ser melhor, você já está ajudando a sociedade a ser melhor. Se na sua rua, no seu bairro, você é uma criança que deseja bom dia, boa tarde para as pessoas, se você é uma pessoa que ajuda o seu vizinho, a sua vizinha, aquela pessoa mais velha ou mais velha que de repente está ali fazendo uma coisa difícil e você vai lá e dá uma força, você está ajudando a sua sociedade a ser melhor. Então, sim, você menino e menina, pode sim começar desde já a ser essa pessoa que começa a fazer a diferença na sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Ok? E aí, porque todos nós fazemos parte da sociedade, a gente tem também essa possibilidade. Então, já que a gente já entendeu mais ou menos o que é sociedade, entendemos que nós fazemos parte da sociedade, então, professor, como é que a gente constrói essas paisagens? Você falou que a gente faz parte da paisagem, a gente ajuda a construir a paisagem. Como é isso? Vamos primeiro pensar os conceitos de paisagem, né? Ou seja, o que é paisagem, professor? A gente tem, por exemplo, aí, né, o conceito de paisagem natural. E o que é mesmo paisagem? Paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos, os nossos sentidos conseguem captar. Então, nesse momento, eu estou aqui vislumbrando uma paisagem. A paisagem composta por esse estúdio, pelos objetos que tem dentro, pelas pessoas que estão atrás das câmeras, que vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Então, aqui nós temos uma paisagem. Na paisagem, a gente não define a paisagem só pelo que a gente vê. Nesse momento, por exemplo, eu estou sentindo aromas, eu estou sentindo a sensação térmica desse lugar que está um pouquinho frio. Então, a paisagem é esse conjunto de elementos que fazem parte desse lugar, desse ambiente que a gente está presenciando, ok? E aí, dentro do conceito de paisagem, tem a paisagem natural. O que é paisagem natural, professor? É aquele espaço, é aquele lugar que é composto por elementos da natureza. Então, quando a gente olha para uma imagem como essa, que a gente só vê aí elementos constituídos da própria natureza, a gente pode dizer que estamos vendo uma paisagem natural. Existe também a paisagem cultural, que também é chamada de paisagem modificada, paisagem humanizada, que é exatamente aquele lugar que a gente encontra elementos tanto naturais, físicos da natureza, como também elementos que são aí fruto da intervenção do homem, do ser humano. Então, por exemplo, professor, essa imagem não é imagem natural, não é uma paisagem natural, porque, olha, tem árvores, tem ali a montanha, né? Enfim, tem sim elementos naturais, com certeza, mas a gente percebe também que tem a presença do ser humano. Então, esse é o tipo de paisagem. Quando você está nesse local ou observa essa imagem, a gente pode chamar de uma paisagem cultural. Por quê? Porque, embora seja num ambiente de natureza, tem também aí a presença, a marca do ser humano, através das casas, das árvores que foram plantadas pelas pessoas, dos animais que são trazidos para serem criados aí nesse lugar, por exemplo. Então, uma paisagem que a gente pode chamar de cultural. E a gente, quando fala de paisagem, a gente também vai sempre pensar que a paisagem ela é dinâmica, ou seja, a paisagem não é só uma imagem estática, uma coisa parada. Como eu disse, na paisagem a gente tem aí diversos elementos, como por exemplo, o movimento, pessoas diferentes que estão fazendo atividades diferentes, estão pensando em coisas diferentes, estão seguindo trajetos e direções diferentes. Nessa paisagem, por exemplo, que a gente está observando, a gente pode, se a gente estivesse lá, a gente sentiria, por exemplo, talvez o cheiro, né, da fumaça que estava saindo dos carros, o perfume de alguém que está passando, o cheiro do cabelo de alguma mulher ou de algum rapaz que estivesse passando, de repente algum animal aí latindo, enfim, a paisagem ela é dinâmica.
E uma coisa que é importante a gente sempre pensar também, meninos e meninas, né, na ideia da presença do ser humano e da nossa intervenção em locais que a gente pode até pensar assim, mas esse lugar é natural, não tem a presença do homem. E tem também. Quer ver um exemplo? Se a gente polui muito mesmo, na nossa sociedade, muita fumaça de carro, muita fumaça de chaminé, se a gente tiver muita poluição dos rios, tudo isso influencia no ecossistema do país, do mundo como um todo. Então, veja, eu não estou lá, sei lá na Amazônia, por exemplo, mas se a cidade do Paulista, se o estado de Pernambuco, se os estados da nossa região poluem muito, contribuem também para a poluição atmosférica e ter resultados lá, por exemplo, na Amazônia. Então, é importante a gente pensar na nossa presença. Aí eu vou trazer duas imagens para exemplificar isso. Na imagem do lado esquerdo, a gente, na verdade, tem duas imagens aí, que são duas ações, tá? Aqui da nossa cidade. No lado esquerdo, foi uma ação de plantio de mudas nativas da floresta amazônica, por exemplo. Então, mudas trazidas para serem plantadas aqui em Paulista. Então, olha, a ação do homem interferindo na natureza, a ação do ser humano interferindo na natureza. Nesse caso, uma ação boa, não é? De plantar árvores, e as árvores ajudam a purificar o nosso ar, ajudam a manter o nosso ar mais limpo. No lado direito, uma imagem aí de uma praia nossa, aqui da nossa cidade, e aí essa imagem é uma campanha de recolher, né, objetos, recolher resto de lixo jogado que porventura foram parar na praia, e aí essa ação de recolher para limpar esse ambiente. Então vejam, muitos desses objetos nem foram descartados aí, foram descartados em outros locais e vão parar na praia. Então, uma pessoa que jogou esse lixo no mar lá em outra cidade, por exemplo, esse lixo às vezes acaba vindo parar, por exemplo, na nossa cidade. Então, olha, eu não fui em Maria Farinha, mas o lixo que eu joguei lá em outra praia, em outro lugar, pode inclusive parar aqui na praia de Maria Farinha. Então, eu não fui na praia, mas eu acabei contribuindo para poluir, por exemplo, a praia de Maria Farinha. Então, a gente tem que pensar nas nossas ações. Pensar sempre, mas é só um saquinho que eu jogo aqui no rio, foi só um saquinho pequenininho. Mas se todo mundo pensar como você e jogar um saquinho no rio, olha o tamanho de lixo que já tem no rio, por exemplo. Vai poluir e aí vai acabar com a vida dos animais naquele ambiente, enfim, vai deixar o rio sujo, feio, poluído. Veja quantas coisas negativas se a gente pensar, mas é só um saquinho. O certo, o correto é a gente não jogar lixo no chão, não jogar lixo no rio, não jogar lixo na praia, cuidar da paisagem que a gente convive. E aí a gente tem a relação da paisagem natural com a cultural. As plantas que são plantadas por pessoas e a ação de retirar lixo que chegou na praia, né, através, né, das pessoas que sacudiram lixo, enfim, foi acabar parando na praia. Então, pensar essa relação sempre. E aí, essa população que a gente fala, essa sociedade que a gente fala, aqui no Paulista, por exemplo, a gente tem 336.909 pessoas. A população do Paulista é composta por esse número aí. A sociedade do Paulista é composta por 336.909 pessoas que constroem a paisagem, que contribuem para fazer a nossa cidade. E uma dessas pessoas é você, menino e menina. Uma dessas pessoas é você que faz parte dessa sociedade. E aí, um exemplo da nossa intervenção na paisagem, por exemplo, do nosso município é a Praça Agamenon Magalhães, algumas décadas atrás, olha como ela era e olha como é que ela está mais ou menos agora. O que é que aconteceu aí? As pessoas tiraram partes da praça, reconstruíram, colocaram elementos que antes não tinham, agora tem, e o fato é que é o mesmo lugar, é a mesma praça, mas hoje ela é um pouco diferente por conta da ação humana. Então essa paisagem aí da Praça Agamenon Magalhães, que fica lá no centro do Paulista, hoje está um pouco diferente, ela foi ainda mais modificada. A famosa igreja de Santa Isabel, olha, e aí, você faz parte dessa história. A igreja é considerada um dos cartões postais de Paulista, ou seja, quando pensa assim, fazer turismo paulista, uma das primeiras imagens que aparecem é a da igreja, e você faz parte dessa história. Você, menino e menina, cidadão e cidadã de Paulista, ajuda a construir a história, as paisagens, você faz parte dessa sociedade e a sua participação tem que ser sempre a participação de consciência, de respeito e de contribuição para que a sociedade seja cada vez melhor, como eu sempre digo. E aí, como é que você pode fazer isso para a gente encerrar? Como
você pode contribuir, professor? Professor, eu sou criança, como eu posso contribuir? Olha aí, estudando, quando você estuda, você está fazendo o seu papel, contribuindo para a sociedade. Quando você cuida dos seus colegas, você está ajudando também. Preservar, ou seja, não sujar, não degradar o meio ambiente. Colaborar com as pessoas que você conhece, colaborar com as pessoas que você não conhece, colaborar com o teu vizinho, com a tua vizinha, com o teu coleguinha da escola, ajudar teu coleguinha da escola, professor, professora. Brincar, é brincando que você se desenvolve também, que você exercita a sua felicidade, e brincar é extremamente importante. Ó, fica a mensagem aí, papai, mamãe, fica a dica, criança tem que brincar sempre, sempre. E quando você se respeita e respeita os outros, você contribui para construir essa paisagem e você contribui para transformar a sua sociedade através da sua ação. Ok? Combinado? Vamos para o desafio. O desafio é, que tal, junto com alguém da tua família, realizar uma ação de cuidado e respeito com a tua rua ou com o teu bairro? Que tal você, junto com a sua família, pensar em uma ação que seja uma ação de respeito com o teu bairro, com a tua cidade? Pode ser qualquer coisa, você pode, sei lá, fazer um dia para recolher o lixo da rua, você pode fazer um dia uma boa ação para alguém, você pode fazer o dia, sei lá, do carinho com a vizinhança. Pensa aí em alguma ação, registra e compartilha com a gente, ok? E bom, seja alguém que faz a diferença. Menino, menina, papai, mamãe, tio, titia, todo mundo façam a diferença. O mundo precisa de pessoas que façam a diferença. Diferença positiva, ok? Para que essa sociedade e essa paisagem que a gente conviva seja cada vez mais bacana, cada vez melhor. Espero que tenham gostado da aula. Fique com Deus e até a próxima.